Vamos lá então. Voltando aí, sei lá quando que esse podcast vai ser postado, mas vamos ler o livro do Stephen King aí, O Iluminado. Eu não me lembro se eu já li esse livro, eu acho que eu já li, mas faz muito tempo, eu nem lembro 100%. E também eu acho que eu já vi o filme, mas assim, memórias distantes, tá ligado? Como que vai funcionar para quem estiver vendo ao vivo? A gente vai fazer um sprint de 1 hora, eu vou ler por 1 hora. E aí eu vou anotando aqui no meu bloco de notas, como eu não tenho ninguém para fazer junto comigo ainda, inclusive, né? Por favor, se você gosta da ideia do projeto, do podcast, venha participar comigo para não ser um monólogo. E aí eu vou, enquanto eu for lendo, coisas que eu achar interessante de comentar, vou colocar no bloco de notas aqui. E aí quando a gente terminar essa leitura de 1 hora, eu vou comentar sobre tudo isso que eu anotei aqui. É meio difícil para mim, porque eu tenho algum certo problema de concentração. Não sei se é hiperfoco ou falta de. ou falta de foco. Mas. Quando eu tô lendo, eu tô prestando atenção na leitura. Então, às vezes, eu acabo esquecendo de pensar em assim, tipo, eu preciso anotar alguma coisa pra falar depois, ou tipo, eu preciso prestar atenção pra poder falar depois sobre. É algo que eu preciso me forçar a fazer, já que eu tô fazendo o projeto sozinho, né? Não tem ninguém pra participar comigo por enquanto. Então essa é a ideia até o momento. Vamos fazer a leitura aí. O Iluminado, editora publicadora, sei lá, Suma de Letras. Lembrando que eu não sou nenhum especialista. Vou ler, vou tentar extrair o máximo que eu conseguir para comentar o livro. E quando eu for postar esses episódios, se eu ver que tá muito ruim a ideia de fazer sozinho, aí provavelmente eu vou parar de fazer e só vou voltar quando eu achar alguém para gravar comigo. Mas se eu ver que tá ok, eu continuo. Eu quero continuar porque como eu vou me mudar ano que vem, eu tenho, sei lá, uns 120 livros, quase, sei lá, uns 130 livros, quase 150 livros. E todas as vezes que eu mudei nos últimos 3 anos, foi um porre de levar esses livros pra lá e pra cá sozinho na mudança. Então eu quero me desapegar, quero doar ou vender num sebo. Eu queria doar pra quem estivesse participando da live e quisesse o livro, mas é difícil, né? Porque ninguém assiste minha live, então é difícil eu fazer uma doação pra uma pessoa que não existe. Então eu quero tentar terminar de ler e vender num sebo, nem que venda, sei lá, por R$100 ou 150 livros. Já é alguma coisa. E eu não vou ter que ficar levando isso pra lá e pra cá e tudo mais. E como a gente tem a ideia de morar no motorhome, né? Menos a gente não tem tanto espaço assim também. Então bora lá, bora ler. E eu tenho que acender a luz de qualquer forma, porque tá escuro. Acabamos o sprint. Bom, deu pra ler até o capítulo... metade do capítulo 3. Página... Pô, até que eu li bastante, né? Página 28. Deixa eu anotar aqui. Cadê? Pra quem não lê faz tempo, né? Em 1 hora lendo e anotando, eu acho que eu li bastante até. Se eu não tivesse parando pra anotar as coisas, eu acho que eu estaria lá pra página 40, mais ou menos. Pô, 40 páginas em um dia? Eu espero que eu consiga melhorar a minha leitura. Eu quero... Inclusive, eu acho que eu vou começar essa semana a fazer treino de speed reading, que é pra você ler mais rápido, né? Fazer uma leitura dinâmica. O mais difícil pra mim, eu acho que de fazer essa leitura dinâmica é não vogalizar, é mentalizar as palavras, né? Que normalmente a gente lê e fala mentalmente, né? Cada palavra na nossa cabeça. Eu acho que isso é o que mais atrasa a gente quando a gente vai ler alguma coisa, você lê palavra por palavra na sua cabeça. E aí. Só que é engraçado que, tipo, eu tô tentando burlar isso.
lendo mais rápido. Só que é engraçado que quando eu leio mais rápido, a minha cabeça, ela lê as palavras mais rápido também, como se estivesse no EX. Então, tipo, vou ler aqui uma frase que eu anotei. Então, por exemplo, o Watson também não gosta do Woman. Já xingou ele. Aí se eu for ler isso rápido, na minha cabeça, ela vai pular uma palavra, uma letra ou outra, mas ela vai tentar ler muito rápido. Então fica tipo, mentalmente. O Watson também não gosta do Woman, já xingou ele. Ou tipo, fica. Watson não gosta do Woman, xingou ele. Dá pra entender? Minha mentalmente fica assim. E aí eu acho cansativo ficar assim. Só que eu não consigo ler sem pensar na palavra. Parece que se eu só passo o olho nas palavras, parece que eu não tô prestando atenção. Eu sinto que eu não tô prestando atenção. Parece que eu tô. Sabe quando você tá olhando por nada assim? E aí entra um. E alguém fala com você, entra pra um ouvido e sai pelo outro? Parece que é alguma coisa parecida assim. Eu não sei se isso é normal ou se é porque eu sou todo bugado, né, da cabeça. Mas vamos lá, eu ia estender esse sprint pra eu terminar de ler esse capítulo, mas pra eu terminar de ler esse capítulo ia demorar mais uns 15 minutos. E aí eu falei, depois a gente continua o capítulo. Eu termino o capítulo 3. Não vou me forçar. Mas, vamos lá. Primeiro de tudo, camisetinha, né? Camisetinha do livro. O Iluminado. Esse podcast era pra eu fazer com outra pessoa que assistia a live. E ela ficou falando, não, vamos ler esse livro, que não sei o que eu quero participar do podcast, bababá. E aí no fim o cara me enrolou. Aí eu acabei enrolando também pra voltar pro podcast. E eu falei, quer saber? Foda-se então. Ficar dependendo dos outros é uma merda. Aí eu ia fazer essa camiseta também. Então, tipo, a minha ideia é toda vez que a gente trocar de livro, eu vou fazer uma camiseta temática, né? Como eu tô mexendo com as camisetas. Aí, primeiro essa camisetinha, que não ficou tão legal assim, agora que eu tô vendo. Mas dá pra usar. Dá pra usar em casa e tal. O tecido dessa camiseta é bom, né? E aí, primeira coisa que eu pensei, qual que é a ordem dos livros do Stephen King, né? Porque ele fala no livro, tipo, será que tem uma continuação? Ou as obras são distintas? Eu fiquei meio pensando nisso. Eu já li alguns livros aleatórios, acho que eu tenho uns 3, 4 livros dele. Mas eu fiquei pensando, será que tem alguma conexão ou alguma continuação? Será que as obras são distintas? Eu vou pesquisar aqui agora. Ordem de lançamento dos livros Stephen King. Bom, a primeira coisa, o hotel. Ué, eu não anotei isso aqui? Cadê? Ah, tá. Na primeira página, o SK, né, vou chamar de SK, Stephen King. Calma aí. Bom, ele fez uma homenagem pro Joey Hill King, que aparentemente é um parente, né? Agora que eu parei pra pensar, King também era canal. Que editou os 2 livros anteriores, boa parte desse. Aí ele fez uma homenagem lá, né? Aparentemente foi de Vasco. E depois dessa página, na página seguinte, ele faz uma referência a um conto lá do Alan Poe. Do conto que chama A Máscara da Morte Rubra. Que é sobre um relógio lá e o pêndulo tá balançando. E aí quando ele bate a hora lá, os fantasmas riem, não sei o que. Enfim. Outra coisa que eu tava pensando aqui agora também é que eu sempre acho que se eu só ler sem anotar, eu não vou lembrar. Mano, eu tenho muito medo disso, mas
Eu tenho a sensação de que eu vou ficar. Que eu sou muito esquecido, que eu vou esquecer muito fácil das coisas. E isso pode vir de família, velho. Então eu tenho que treinar muito isso pra não acontecer no futuro. Mas enfim, eu tenho medo de na hora de eu ler, você fala, não vou anotar nada não, que eu vou lembrar de cabeça. Ao mesmo tempo que eu lembro, tipo, eu lembro se alguém tocar naquele assunto, mas se deixar só pra mim lembrar e falar, eu não vou lembrar. Faz sentido? Então, tipo, eu li 50 páginas. E aí eu vou lembrar, tipo, sei lá, de comentar sobre algumas páginas. E o resto eu não vou lembrar. Mas, se você falar, Nico, é a página 2 lá que falou do negócio, aí eu vou lembrar instantaneamente. Eu sou meio assim. Então, daí eu fico com medo de, tipo, de eu não. De eu não anotar e não saber o que falar depois. E também eu não quero perder tanto tempo escrevendo, né? Porque senão eu vou ficar fazendo um resumo do livro, aí vai ficar chato, tanto pra mim como pra vocês, né? Eu não quero ficar. De uma hora de leitura, eu ficar 30 minutos escrevendo, né? Isso aqui não é prova da faculdade. Enfim. Eu vou passar só por cima, né? Porque como não dá pra conversar, é mais. Esses podcasts falando sozinho vai ser mais pra quem quer saber um pouco do livro, ver se vale a pena ler ou não, né? Porque eu também não vou ficar dando spoiler, né? É meio difícil. Whatever. Vamos lá. Então, primeiro capítulo, tá com uma introdução lá. É uma entrevista. É o Jack Torrance, é o personagem principal, aparentemente. E ele já começa a entrevista puto, né? Que o cara que tá entrevistando ele é baixinho, gordinho, tá de terno, não sei o quê. E aí a vaga parece ser pra zelador de temporada de inverno no hotel, né? E esse hotel se passa em Colorado, mas é um hotel fictício. E nessa temporada de inverno, aparentemente o hotel fica fechado, recebe muita pouca gente, por ser um local meio isolado e tal. E aí o livro aparentemente se passa nos anos 70, 80, lá que o gerente vai contando, né, sobre a história. E já dá pra ter uma noção que o jeito que ele fala como se o hotel fosse meio mal assombrado. Mas aí, só que ele não fala acreditando nisso. Ele fala que o fato que, tipo, as coisas que acontecem lá é porque o hotel é isolado e as pessoas surtam por ficar no local isolado por muito tempo, né? Essa vaga aí é pra ficar, tipo, a temporada de inverno, né? Então são, tipo, uns 4 meses, 5 meses isolado. Enfim, aí o gerente estava explicando que na temporada passada tinha contratado um outro cara com a família dele, pra ele não ficar sozinho, né? Porque justamente por isso que eu falei. E eu esqueci de pausar a música, né? Acho que é importante eu pausar a música aqui. Acho que não vai vazar na gravação, mas melhor pausar. Então, tipo, imagina um cara sozinho por 5 meses num hotel preso, né? Ele vai surtar. Aí ele contratou o cara com a família, mas aí ele não sabia que ele era alcoólatra, e aí deu um monte de merda lá, o cara passava sempre embriagado e não sei o quê. E. Deixa eu ver aqui se tem mais pra frente. Não, nem anotei isso. Mas basicamente Tá vendo? Ó, eu achei que eu não ia lembrar de falar isso, mas como eu falei um pouquinho da família e do cara que era alcoólatra, aí eu lembrei do resto. É, E aí esse cara, ele matou a família, era mulher, 2 filhas, e depois usou a mesma arma pra ir de arrasta. E aí o que dizem é que como ele era alcoólatra, ele ficava entediado, e aí começava a ter briga, e aí a briga com o alcoólatra, né? Aí dá essa merda. E esse trabalho foi a recomendação do Will, não lembro quem que recomendou esse trabalho pro Jack, né? Que é o personagem principal, aparentemente. Mas, mais pra frente, dá a entender que esse cara que indicou era um parente.
porque o Jack tava passando por uns problemas. Eu falei, vou te indicar num trampo aqui, então, meia bomba. Enfim, aí termina o capítulo 2. O capítulo 2 já corta pra mulher do Jack, que é a Wendy, se eu não me engano. E tipo, é paralelo, né? É paralelo. Os horários são paralelos. Então, tipo, enquanto tá acontecendo a entrevista, tá acontecendo isso lá com a Wendy, né? Aí mostra essa visão. Eu não sei se tem uma palavra certa pra isso, eu acredito que sim. E aí a mulher do Jack tá olhando pro filho que tá lá fora, olhando pro nada, esperando o pai chegar. E ele tá engessado, com o braço engessado, que não contou isso na hora, mas contou depois, né? Tô adiantando. E tava com um aviãozinho dele lá largado no chão, olhando pra lua, esperando o pai chegar. E aí conta que eles moravam num prédio todo ferrado, né? Eu não entendi muito bem se a narrador da história ou se a Wendy tava pensando nisso, mas deu uma descrever um pouquinho lá o prédio que eles estavam, todo ferrado, furado, cheio de buraco, e que o pessoal do último andar tinha uns casal lá que brigava pra caramba, não sei o quê. E aí depois ela foi lá conversar com o filho, ver que ele tava meio pra baixo, né? Ele só tava lá esperando o pai chegar, né? E aí conversando com o filho, a gente descobriu que o Jack tem problema de temperamento. Até falou na entrevista um pouquinho, mas não mostrou o nível que era isso. E aí esse problema de temperamento, por causa desse problema, ele já quebrou o braço do filho. O filho chama Daniel, né? Daniel. Então ele já vê, né? Ih, vai pra um lugar isolado, não sei o quê. Aí você já começa a ter uma noção, né? Tipo, eu lembro mais ou menos do livro, mas eu tô fazendo a leitura como se fosse a primeira vez que eu tô lendo, né? Eu tô lendo sem pensar no que eu lembro da história. Eu só tô fazendo a conclusão do que eu li. Deu pra entender? Não sei nem se é possível fazer isso, né? Às vezes é só a minha mente enganando, fingindo que não tá fazendo conexão, né? Mas, enfim. Aí a mãe, aparentemente, lá tava bem receosa. Não sei se é por causa disso, porque era recente. E aí esse bagulho aí, o filho tinha 3 anos, mais ou menos. Vai contar mais pra frente no próximo capítulo. Quando aconteceu, o filho tem 5 agora. E a mãe aparentemente estava bem receosa dessa mudança. E parece que por conta do lance do temperamento do Jack, as coisas são meio recentes. Ela ficou chorando e ameaçando de chorar, né? Ela ameaçou de chorar perto do filho, mas aí depois ela deixou o moleque lá fora e entrou e começou a chorar pra caramba. E aí já cortou pro capítulo 3, esse capítulo 2 foi bem curtinho. Volta pro hotel continuando na entrevista, né? O gerente que chama o Uman, é o gordinho baixinho, e o outro é responsável, o Watson, ele era o responsável da fornalha lá. Tava mostrando essa fornalha pro Jack, para ensinar como que funciona, né? Que ele vai ficar lá sozinho. E do nada mostra ele pensando, perdeu o controle. Coloca tipo meio em itálico assim. Tipo, o Watson tava explicando as coisas pra ele, aí mostrava algum pensamento do Jack, e do nada, perdeu o controle. Umas 2 vezes. Dá pra imaginar que vai dar merda nessa fornalha, né? Que bem na hora que tá falando de fornalha, fala, mano, não encosta a mão aqui, porque senão você vai se queimar. Você já começa a ver que, né? As coisas já estão criando a os galhos pra você imaginar que pode acontecer, né? Vai querer tacar alguém lá quando tiver puto, sei lá. Enfim. Aí na segunda vez que ele pensou isso, perdeu o controle, dá pra ver que ele se perdeu na memória enquanto ele tava lá, né, ouvindo a explicação. É igual quando você começa a viajar, né, e lembrar de outras coisas. E aí começou a contar na cabeça dele, né? Ele começou a imaginar que quando ele quebrou o braço do filho, né? O Jack ele chegou no escritório e vi que o Daniel, né? Eu até coloquei aqui o Daniel, filho de 5 anos, arregaçou todas as portas dos armários, tirou todos os papéis do lugar, como se tivesse. Ele entrou assim. Quando ele entrou no quarto, parecia que alguém tinha furtado alguma coisa. Tipo, teve uma invasão aqui, alguém revirou tudo. E vários desses papéis eram obras de teatro que ele estava escrevendo, manuscrito e tudo mais.
E aí eu só não entendi direito, mas além disso o filho tinha derrubado cerveja nos papéis do Jack. E o moleque tinha 3 anos nessa época. Aí, tipo, do nada, ele entrou no quarto e viu isso bagunçado, mas aí depois fala que o filho derrubou a cerveja, né? Eu não entendi muito bem essa ordem. Se foi depois, ou se foi. Se foi depois, quando ele entrou, já tava cheio de cerveja, ou foi depois que ele entrou, aconteceu alguma coisa e tal com cerveja. Enfim, aí contou lá que ele explodiu. Contou não, né? Era o pensamento dele, né? Que ele torceu a mão do moleque, né? Desceu a porrada na bunda dele, tipo, quebrou o braço, o pulso dele. Aí fica descrevendo lá que foi como se fosse um barulho de um graveto quando você quebra no joelho. Um lápis que você quebra no meio, o barulhinho. Meio tenso. E aí puxou o moleque assim, colocou na. Igual aqueles desenhos, né? De antigamente. Coloca a criança no colo e dá os tapas na bunda. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas eu achei engraçado que na entrevista ele falou que não bebia fazia 14 anos. Mas nessa memória, ele tava bebendo cerveja. Enquanto o moleque tinha 3 anos. Então tem uma divergência aí, né? Porque se faz 14 anos que ele não bebia, o filho não teria nem nascido, né? A não ser que nessa época aí, beber cerveja não era considerado beber, né? Era como se fosse, sei lá, beber refrigerante. E era considerado beber, sei lá, só uísque e essas coisas. Enfim. Aí o Watson também, né, enquanto ele tava explicando lá, ele resmungando e explicando como que usava a caldeira, ele começou a falar do Uma, né, que ele não gosta do Uma. Já xingou ele, chamou de cachorro que fica latindo e mordendo o calcanhar. Tudo isso enquanto ele explicava, né, como usava a caldeira e a fornalha. E aí acabou o nosso sprint e eu não terminei o capítulo. Mas a gente parou nessa parte que o Woman tá explicando como usa a caldeira, principalmente, e essa caldeira aí parece que vai ter uma importância grande na história, que já tá falando várias vezes, ele tá explicando lá que não pode, que tem que ficar de olho quando o alarme soar lá, porque a caldeira vai descendo dela tanto desce de nível como ela sobe, você tem que ficar lá revisando. Que é uma caldeira muito velha, uma fornalha muito velha. E aí agora fica a continuação para amanhã. Vou fazer um sprint só de leitura. Aos poucos a gente vai aumentando. E estamos mais ou menos na um terço do capítulo 3. Página 28, para quem estiver ouvindo esse episódio. E no próximo capítulo do podcast, a gente continua nesse terceiro EP. Capítulo. Então vejo vocês na próxima. Espero que vocês estejam achando interessante. E, por favor, apareçam na live para participar, seja por chat, seja por chamada, para ser co-host, convidado. Preciso muito de alguém para trocar ideia, porque eu sei que vai ser muito mais legal e eu já cansei de ficar falando isso, não vou mais falar. Então, por favor, venha aí participar e valeu!